próxima semana, tá? Eu não vou dizer prova, porque eu sei que vocês têm a possibilidade de pesquisa, enfim, né? Então, é uma avaliação dentro daquele horário da aula, e o que vai entrar aí vai ser os complementos diretos, se vocês puderem, deixa eu só confirmar aqui no meu calendário. Dia 9. Dia 9, isso. Hoje é dia 2. Dia 9 de outubro, tá? 9 de outubro, então, a gente vai ver lá no nosso livro complemento direto e o complemento indireto. Tá bom, gente? Então, hoje a gente vai retomar um pouquinho daquela atividade que a gente começou, atividade não, daquelas questões que a gente começou lá na aula passada, que está na página 64 do livro de vocês. Deem uma olhadinha lá, quem tiver o livro, depois eu apresento aqui, mas antes eu queria esperar mais um pouquinho. Tá faltando a Camila. Camila, o Matheus. Deixa eu fazer chamada aqui. Arthur tá aí? Arthur. Bruno. Camila. Eduarda. Aqui. Gabriel Lins. Aqui. Giovanni. Henrique. Yasmin. Luana. Aqui. Luara. Aqui. Luísa. Luísa. Matheus. Nicolas. Estela. Tiago e Vitor. Aqui. Vitor e Gabriel com o mesmo uniforme, é de algum time de vocês? É. Aham. Ok. Então, gente, lá na aula passada a gente viu algumas frases e nós também completamos, né, os exercícios. E lá naquela questão, naquela atividade que eu enviei da semana 28, também eu coloquei algumas possibilidades para vocês observarem como isso aparece nos textos. Quem lembra? Os que já fizeram, né? Porque eu dei um tempinho para entregar. Alguém lembra de ter visto, de ter conseguido localizar lá? Ninguém abriu, gente? O da semana? É o da semana. Claro. Só não mandei ainda. Tá, sei, não era para mandar hoje, né? Mas vocês depois olhando lá, vocês vão perceber que tem alguns exemplos que eu peguei do próprio texto, para vocês verem como que esses pronomes aparecem no texto e não apenas nas frases soltas, né, que a gente tem no livro. Vou fazer uma apresentação então para vocês, gente, lá do livro, tá? E se vocês não completaram, vocês completem agora, que vai ficar mais fácil para depois a gente trabalhar o exercício, ok? Então, só um pouquinho. Então, gente, aqui, ó, na página anterior, aqui, ó, vocês estão lembrando disso que a gente leu na aula passada?
Gente, estou apresentando ou não? Tá. Estou apresentando o livro? Aqui. Então, aqui, ó. Vocês conseguem ver ali, gente? Ou tá muito pequeno? Como é que tá? Para finalizar de ler o livro. Tá travada numa tela, nada a ver. Tá, livro digital, essa página. Agora deu, gente, ou não? Ainda não. Tenta apresentar de novo. Aqui fala que eu estou apresentando. Vou tentar de novo, gente, só um pouquinho, peraí. Agora foi, gente? Foi. Estou conseguindo ver ali a página? Sim. Tá. Então, essa página aqui a gente viu na aula passada e a gente leu cada um das falas aqui e aqui embaixo, então, vocês teriam que completar o que aparece lá em cima nas fotos. Para quem tem o livro usado, pode ser que já esteja completo. Então, o que vocês têm que saber é que na primeira pessoa, o a mim, eu vou completar com o quê, gente? Digamos que eu digo assim, ele trouxe para mim. Ele me trouxe. Então, o a mim, vocês vão colocar o me. Já fizeram isso, gente? Só para eu saber. Sim. Tá. O a mim, me, o a ti, o que seria? O te. A ele, a ele, a você. Lê. Lê. Por exemplo, eu trouxe a ela. Eu lhe trouxe. No português é o lhe, L-H-E. Em espanhol é le, L-E. A nosotros, nos, a vosotros, os, tá? Cuidem aí com a diferença. A nosotros, nos, e a vosotros, os. E a eles, elas e vocês, o que seria? A eles, elas e vocês seria o les. L-I-S, tá? Então, esse complemento aqui que vocês vão colocar aqui é o que a gente vai usar depois nas frases, substituindo cada um dos elementos que a gente precisar substituir. Então, aqui em cima, se utiliza o complemento indireto para, aí tem 5 verbos ali embaixo. Y el destinatario o beneficiario sobre el que recae la acción del verbo. Qual seria o verbo no indicativo, no infinitivo que eu completaria aí? Qual seria? Indicar? Indicar, muito bem. Então, escrevam aí indicar ou apenas selecionem aqui o indicar. Porque na primeira frase vai aparecer a frase completa, né? Ele trouxe para você. Ele lhe trouxe. Então, vocês sempre têm que perguntar,
fazer a pergunta para o verbo, né? Assim, primeiro, localiza o verbo, depois faz a pergunta. E aí, vocês têm que saber o que aquele pronome vai substituir, tá? Então, aqui no 14, vejam aí, ó. Tem exemplos de como eu vou colocar, em que lugar eu vou colocar esse pronomezinho, esse pronome que substitui o complemento, tá? Então, ali, ó. Voy a darte um livro para que descubras el placer de la lectura. Então, eu posso dizer assim, voy a dar para ti, ou voy a darte a ti um livro para que descubras el placer de la lectura. Então, se eu não quiser usar o para tu ou para ti, eu vou simplesmente usar o te, que o te é da segunda pessoa, como a gente viu no primeiro quadro. Vocês me acompanham, gente? Sim ou não? O nono ano, pode? Sim, prof. Sim. Eu não consigo vê-los enquanto eu apresento, isso é muito ruim. Por isso que eu não gosto muito de usar o livro online. Então, esse T aqui se refere à segunda pessoa. Voy a darte um livro para que tu descubras el placer de la lectura. Depois, mi madre está contándole una historia a mi hermano menor. E na terceira, por favor, devuélveme el lector de libros electrónicos esta semana. Então, se vocês observarem ali em cima, a primeira frase, o verbo está no infinitivo, dar, dar-te. A segunda frase, o verbo está no gerúndio, contando, contándole. E a terceira frase está no imperativo. Gostaria que vocês fizessem essas anotações aí do lado de cada uma das frases. Tá pequenininho, mas dá para vocês anotarem que a primeira está no infinitivo, a segunda está no gerúndio e a terceira, o verbo está no imperativo. Só falem depois se vocês conseguiram, tá? Escreve pequenininho aí. Sim, prof, consegui. Uhum. Luana, Eduarda, conseguiu? Sim, tô escrevendo isso. Isso. Então, se vocês quiserem que eu repita, falem aí. Então, assim, quando esses verbos estão conjugados no infinitivo, no gerúndio e no imperativo, o pronome indireto cola neles no final, tá? Percebam que não tem hífen separando, como tem no português, tá? Não tem, ele se cola na palavra mesmo, no verbo, sem nenhuma separação. Então, a pergunta abaixo se refere a isso. ¿Cuándo deben colocarse después del verbo los pronombres complementos indirecto? ¿Cuándo? Cuando los verbos están en. Tá? Então, vocês vão escrever aqui. Ok? Aí aqui faltou um Szinho, peraí. Quando os verbos estão em infinitivo, gerúndio ou imperativo. E a segunda pergunta é, como se coloca? Unidos ao verbo ou separados do verbo? Uma pergunta meio básica, né? Unidos?
Totalmente unidos, não tem aquele sinalzinho de hífen que nós temos em português, tá? Unidos al verbo. Então, isso aí é uma regrinha que, de repente, pode surgir na hora de vocês fazerem alguma substituição e não saber se vai na frente, se vai depois, tá? Até aí tudo certo, gente? Sim. Tá, agora nós temos aqui, na outra página, um outro exercício que vocês têm que fazer exatamente isso, pensando ali na página anterior. Então, ali, Leonel preparou na fiesta surpresa para mim, no caso. Vocês colocariam antes ou depois do verbo? Antes. Antes, porque esse preparou não é nem gerúndio e nem imperativo. Então, coloca ali. Vamos fazer, então, essas 4, que são bem rapidinhas. Assim que vocês conseguirem, me falem, tá? Para a gente corrigir. Pode ser? Podemos, gente? Sim. Vai lá, então, Eduarda. Pode fazer a B, por favor? Tá, eu botei. Alice me prometeu que nos invitará a su fiesta de cumpleaños. Muy bien, Eduarda. Perfeito. Nos invitará. Muy bien. Henrique, pode fazer a C? Henrique, pode fazer C? Ele disse no chat que não entendeu essa. Não entendeu essa ou não está fazendo nenhuma também, né? Está fazendo alguma, Henrique? Tá, pode ser tu, então, pode ser Luara. Procura o verbo, Luara, e vê como que ele está conjugado. Na C. É C ou B? Pronto, A Thaís. C, a C. É depois de todas as Peleas. peleas, sigo te querendo. Eu só não entendi o que. Sigo te querendo. O verbo está em que forma? Veja aí. Querendo? Querendo é um dos verbos da regrinha que a gente fez há pouco. É um gerúndio. Quando o verbo está no gerúndio, o que acontece com o pronomezinho? Quando o verbo está no gerúndio, o pronome fica colado nele depois dele, tá? Então, ali... Sigo querendo te? Exatamente. Querendo-te. Por quê? Porque é gerúndio e a regrinha é essa, né? Querendo-te. Querendo-te.
tá? Porque é um gerúndio. Então, e a D? Quem poderia? Tem algum voluntário aí para fazer a D? Olha o verbo e depois veja se cabe naquela regrinha. Quero les explicar? Não, explicar é infinitivo, que é a regrinha de antes, ó. Quer ver? Explicar-les? Isso, olha só. Aqui, ó. Onde é que eu coloquei aqui? Ó. Quando os verbos estão no infinitivo, no gerúndio ou no imperativo, eles vão unidos ao verbo no final, tá? Que é esse caso aqui de dar-te, é o mesmo caso do explicar-lhes, explicar a eles, tá? Então, aqui, ó, ficaria depois do verbo. Explicar-lhes. Explicar-les las actividades a los alumnos. Tá bom, gente? Então, ó, queriendo-te é gerúndio, explicar-les é infinitivo. Depois aqui, Alicia me prometeu que invitará é um futuro do indicativo. Então, que nos invitará, tá? Vocês têm que, de repente, ficar um pouquinho mais atentos, porque tem uma sequência aí no que a gente está falando, tá? Nos invitará. Por que que aqui não, o nos não vai para o final colado no verbo? Alguém saberia me dizer? Porque não é infinitivo, gerúndio nem imperativo. Exatamente, não cabe naquelas três formas do verbo. Então, se vocês lembrarem disso, gente, depois vocês vão saber como colocar, tá? Tem essa regrinha aí para vocês lembrarem, então. Então, aqui tem algumas outras questões com relação à regra, tá? Que eu queria antes fazer aqui com vocês. Então, uma coisa bem importante para a gente observar aqui, que às vezes, na mesma frase em espanhol, vocês vão observar o seguinte, ó. Tem o substantivo, mas, mesmo assim, a gente usa, isso é coisa do espanhol, mesmo assim a gente usa o complemento que substitui o objeto, tá? Vamos tentar fazer aqui para depois vocês entenderem isso. Ó, el viernes, el autor le entregará, pensem que é função de objeto indireto, tá? Le entregará el primeiro capítulo del libro. Isso aqui tudo se refere ao tema livros, né? Então, qual dessas palavras que nós temos aqui em cima, nesse retângulo azul, completaria a frase? Pensando nesse contexto livros, nesse contexto impressão de livros, enfim. El viernes, el autor le entregará el primer capítulo del libro. Ó, nós temos aí a mis padres, a la editorial, a nosotros, a Juan e a ti. O que será que caberia aí para completar? Alguém arrisca? Aqui seria, el viernes el autor le entregará a la editorial el primer capítulo del libro. Então, gente, aqui, o que acontece com esse tipo de frase aqui? Existe uma duplicação do complemento indireto, tá? Ele aparece aqui, substituindo a palavra, ou ele aparece aqui. Então, alguém pode pensar, mas por que essa duplicação? Isso é uma característica bem do espanhol, tá? Porque se eu colocasse assim, ó,
El viernes, el autor le entregará el primer capítulo del livro. Eu não entenderia bem, né? Embora, se estivesse dentro de um contexto de comunicação, como eu já falei, que esses pronomes aparecem dentro de um contexto, e se alguém já me falou assim, quando será que eles vão entregar o primeiro capítulo já pronto para a editora poder colocar na impressão? El viernes, el autor le entregará el primer capítulo del livro. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão vendo como isso se duplica? Ou não? Eu tenho que explicar de outra maneira? Entendi. Tá difícil, gente? Tá, agora aqui é uma pergunta. Olha o que tem aqui em negrito e vejam como que eu poderia completar com qual dessas funções aí em cima, sabendo que editorial já foi usada, tá? Então a pergunta é: também te puseram uma dedicatória neste livro? Falta uma coisa na frente. Qual seria a forma que iria na frente, na primeira parte da questão, e que depois o T vem substituir? Pensem no T, pensem o que ele substitui. A ti. A ti, muito bem. Então, aqui, ó, está duplicando a questão do complemento indireto. Então, eu pergunto assim, a ti também te puseram uma dedicatória neste livro? A ti também te. Daí é assim, tá, professora, mas por que o te e o a ti, se um substitui o outro? Porque isso acontece, costuma acontecer também no espanhol, nessa questão aí de pronomes, de complemento. A ti também te puseram? Ou então, simplesmente, também te puseram uma dedicatória no livro? Isso pode acontecer, tá bom, gente? A letra C tem uma outra questão que está bem fácil de completar. Qual seria o complemento para a letra C? A nosotros. A nosotros, muy bien. A nosotros nos recomendaron la lectura de los Juegos del Hambre. A nosotros nos. Tá? E isso daqui, quem lembra quando a gente trabalhou o verbo doler ou o verbo gustar? A nosotros nos duele, a nosotros nos gusta. Isso a gente já viu lá, essa forma de colocar duas vezes a pessoa, no caso, né? Representar aí a pessoa. Então, aqui seria a nosotros. E depois vai ser substituído por nos. A nosotros nos recomendaron la lectura de los Juegos del Hambre. Voy a pedirles un lector de libros electrónicos de regalo. Aqui, ó, esse les deveria estar coladinho aqui, tá, gente? Foi um erro aqui. Então, voy a pedirle un lector de libros electrónico de regalo. A mis padres. A mis padres, muy bien. Voy a pedirles a mis padres, tá? Então, de novo, aqui está repetindo. A mis padres. E na última, o que acontece? Le concedieron una beca. Le concedieron una beca. ¿Saben lo que es una beca? Uma bolsa de estudos, tá? Uma beca de estudos ou uma bolsa de estudos. Le concedieron una beca a quem? Se é le, é para quem?
A Juan? A Juan, terceira pessoa. A ele ou a Juan, né? Então, esse exercício é para vocês observarem como aparece essa questão de repetição desses indiretos, que complementam o verbo, porém com uma necessidade de uma preposição. Agora eu queria que vocês tentassem aqui, gente, na 19. Esses são um monte de palavras perdidas aí. E eu queria que vocês tentassem. Primeiro começa com o verbo, que facilita, né? Estão vendo aí? Qual seria a primeira palavra, gente, dessa fraseada 19? Marta? Muito bem, e depois? Verbo, será que seria o verbo? O verbo da frase? Qual seria? Tem ler. Não, mas o ler não é verbo, o ler é um complemento, né? Então, Marta lê escreveu. muito bem. Por que lê e não escrevió lê? Por quê? Porque não é imperativo, nem infinitivo, nem gerúndio. Muito bem. Então, aqui, Marta le escribió, ¿qué cosa? Um livro de poemas a sua noite. Isso, muito bem. Marta Gente, o meu S, como vocês já devem ter percebido, ele não funciona no meu teclado normal. Então, eu tenho sempre que pegar aqui o virtual. Marta le escribió un libro de poemas a su novio. Tá? Então, aqui de novo vai aparecer o le, que significa para quem ela escreveu, e depois aqui aparece o noivo, de novo, né? Isso aqui em algumas situações, tá, gente? Tem outras que não aparecem, mas aqui a gente está vendo quando esse complemento se repete. Agora, o próximo, a letra B. Começaríamos por... Primeiro, quero saber qual é o verbo, né? Para eu poder me localizar na frase. Se vocês localizam o verbo, vocês já conseguem perceber, porque cada verbo pede complementos, né? Então, vejam lá. Vocês entendem todas as palavras da B? Sim. Sim. Uhum. Dieron Dieron, ¿qué cosa? uma biografia firmada? Aham. Tu sabes o que é firmada? Não. Firmada é Assinada? assinada. Assinada, muito bem. Firma, ou firmar é assinar. Então, o que vocês já perceberam aí? Eles deram uma biografia assinada por Shakira, para quem? Los ganhadores del concurso. Muito bem. Então, aqui eu posso dizer, começar pelo les, tá?
Posso começar por outra coisa também, gente. Vocês é que vejam aí. Les dieron a quién? Les dieron a quién? Los ganadores A los ganadores. del concurso. A los ganadores. A los ganadores del concurso. Uma biografia firmada. Isso, e daí, olha só, gente, aqui aparece. Ai, desculpa que faltou essa aqui de novo. Esse meu tecladinho aqui tá muito chatinho. Les dieron a los ganadores del concurso. Então, les dieron a quem? A los ganadores del concurso. E les dieron o quê? Uma biografia. Firmada por Shakira. Firmada por Shakira. Por Shakira. Ponto, não? Então, les dieron a los ganadores del concurso uma biografia firmada por Shakira. Ou então eu poderia dizer também, eu acho que seria essa maneira, não sei se daria para fazer de outra maneira. Às vezes dá para mudar só a ordem, tá? Agora a letra C, vamos ver se vocês conseguem. Vamos lá? Javier. Os ensinou. Muito bem. Javier seria o sujeito da frase. Aí, precisamos procurar o verbo, né? E o que vai antes do verbo. Aqui nós temos uma locução verbal. Qual seria, Luara? Vocês lembram o que é uma locução verbal, gente? Locução verbal é quando a gente tem mais de um verbo, né? Então, aqui, enseñó a hacer Javier, ou se enseñó a hacer que cosa? Nos marca-páginas. Muito bem. Os ensinou a fazer uns marca-páginas muy originales. Unos marca-páginas muy originales. Muy originales, tá? Então, ali não tem a repetição, ali só aparece o os, e esse os se refere a qual pessoa, gente? As pessoas que aprenderam. Sim, mas se tu for lá na tabelinha, Luara, seria qual pessoa? A vosotros, tá? Viu lá na tabelinha da página 64? Se tu for lá na tabelinha de baixo, no final da página, tu vai achar o os que substitui vosotros, tá? E agora a última. Gente, essa aula vai até 10 ou 15? 10 e 10 ou 10 e 15, gente? 10, prof. 10 e 10, tá. Então, vamos fazer a última rapidinho. Vamos ver quem poderia ser o sujeito. Aí vai ter um verbo no imperativo. O que acontece aqui? Aham, muito bem. Trae-nos, porque aí a gente sabe que quando é imperativo, eu grudo o pronomezinho nele, né? Trae-nos o quê? O que é para nos trazer? Lá em ciclo... Lá ensinou.
Enciclopédia de Animales. La Enciclopedia de Animales, que está en el escritorio. Escritório. Vocês lembram o que é escritório? Ai, tirei. Desculpa, gente. Tráenos la enciclopédia de animales que está en el escritório, tá? Então, aqui, um exemplo de imperativo, o verbo gruda o pronome gruda aqui no imperativo, tá? Aqui, como é um pretérito, né, ensinou, o verbo vai para frente. Aqui, como é um infinitivo, um imperativo, o pronome vai para depois. Ok, queridos? Então, gente, agora eu queria saber de vocês, eu vou enviar, claro, para a semana 29, alguns exercícios para vocês fazerem, e antes da prova, então, a gente vai dar uma corrigida. Então, o que vai entrar nessa prova? O complemento direto, o indireto e o uso deles aqui nessas frases, substituindo. Vai ser uma coisa bem tranquila para vocês fazerem, desde que vocês tenham essas anotações aqui e essas páginas aqui completas. Então, não esqueçam dessa regrinha que a gente completou agora, que a gente fez. Tá bom, queridos? Então, nos vemos. É só o complemento direto e indireto que vai cair? Complemento direto e indireto, e eu sempre gosto de associar esse tema gramatical a um texto. Então, eu vou pegar textos, vocês vão reconhecer lá, enfim. Tá bom, queridos? Até mais, então. Gente, só lembrando que quando eu estou apresentando, eu não consigo olhar o chat. Então, tem bastante gente aqui falando no chat, mas... Tá. Tchau, prof. Tchau, gente. Obrigada. Gente, dá de tudo nessas aulas, né? Quando a Luara fala, eu ouço passarinho e cachorro. Legal, né? E o Tiago diz que o pai dele está cortando a grama, então o microfone não dá para acessar. Então, acontecem muitas coisas nessas aulas, realmente. Até mais que... Oi. A tarefa dessa semana, precisa te mandar? Que é que tinha um texto sobre isso. Sim. Uhum. Acho que eu coloquei até amanhã, né? Mas é uma foto pelo Class ou eu te mando? É no Class. Eu só tenho que ver... Tchau, Arthur. Eu só tenho que ver se eu postei já no Class. Se eu não postei, eu vou colocar agora à tarde, daí vocês fotografam e mandam. Pode ser? Já tá aqui. Então tá. Já tá, joia. Tchau, prof. Tchau, querida. Até mais.